Deus, graça e paz, igreja. Quantos estão sentindo a presença do nosso amado, do nosso Yeshua neste lugar? Amém. Amados, que saudade eu estava de vocês. Como é bom voltar para casa. A nossa casa. A gente acostuma, né, pastores? Com a nossa casa, com as palavras. E é muito bom. Eu e minha família, nós ficamos 23 dias fora de Goianésia. E a saudade era daqui. E glória a Deus, estou aqui, matando a saudade dos irmãos, da nossa igreja. E o Senhor ainda me deu a graça de ministrar a palavra dele. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui porque a tua presença está nesse lugar. É nítido, Deus. É apalpável. Nosso coração está sentindo, os nossos ouvidos estão ouvindo, os nossos olhos estão contemplando a presença do Senhor neste lugar. Deus, que nessa noite o nosso coração esteja atento à tua palavra, que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, e que o Senhor fale a cada um de nós, assim como o Senhor falou tanto comigo nessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, seja conosco, abra os olhos, abra o entendimento de cada um, e que haja cura, transformação e restauração em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, diga assim comigo: o que pode me transformar é através da intimidade. Eu só consigo uma transformação, eu só consigo uma mudança através da intimidade. Intimidade com o Senhor. Se eu perguntasse aqui nessa noite para vocês, quantas pessoas aqui queriam ter uma casa melhor? Um salário maior? Quantos aqui, pais, queriam ter filhos mais obedientes? Queriam ter condições de vida mais agradável? Eu tenho certeza que todos, inclusive eu, levantaria a mão. Mas muitas pessoas, mesmo desejando uma mudança de vida, uma transformação na vida, quando pensam pelo fato que elas precisam de mudar, elas precisam de posicionar de uma maneira diferente para que haja essa mudança, para que haja essa transformação, muitos desistem. Ah, é muito difícil. Ah, não, eu não vou conseguir. Imagina uma mudança de casa. Eu não sei vocês, mulheres, mas eu amo mudança de casa. Eu acho que eu sou a exceção da regra. Porque a grande maioria das mulheres não gostam, porque realmente é um trabalho difícil. Mudança é difícil. Então, aquelas infinitas caixas ali, o que era antes um cômodo se transformou em algo totalmente desorganizado. Você não consegue pegar nada, você não consegue encontrar nada. Mas no final, você tem algo melhor. Talvez você muda para uma casa maior, para uma casa melhor, uma casa mais confortável, mais aconchegante. Então, vale a pena essa mudança. Mas quando a gente pensa em mudança de casa, ainda é fácil. Mesmo que seja trabalhoso, ainda é fácil. Mas quando nós precisamos e desejamos uma mudança da nossa vida, aí a coisa muda de figura. Quando nós precisamos que algo mude em nossas vidas, parece algo tão difícil, que para muitos parecem até ser impossível. Para muitos, eu não vou nem tentar, porque é impossível que haja essa mudança na minha vida. Quando nós olhamos, amados, para os nossos hábitos, para a situação presente na nossa vida, que está presente há tantos anos, há tanto tempo, a gente se vê incapaz de agir de uma forma diferente. Você pensa, puxa, eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto essa transformação na minha vida, mas eu já sou assim há tanto tempo, que eu acredito que nem dá mais, não tem nem mais como mudar.
Uma vez, há muitos anos atrás, eu escutei algo de um pastor, acredito que vocês já escutaram, algo até engraçado, que a gente não pode ser aquele crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não. Você pode ter uma transformação na sua vida por completo. Você pode, é possível sim. É possível sim. Quando nós estamos nessa situação de achar que é impossível, quando a gente vê alguém que chegou aonde nós queremos chegar, seja em níveis espirituais, seja em níveis profissionais, em casamentos, em sentimentos, não por inveja, mas quando você olha para alguém que já está lá na frente, aonde você está desejando tanto chegar, você tem aquela sensação que aquela pessoa já nasceu pronta. Não é assim? Ah, mas fulano, para ele é tudo mais fácil. Ah, mas ele conseguiu porque alguém ajudou. Alguém da família conseguiu, conquistou por ele. Ah, mas ele já nasceu pronto para isso. É a cara de fulano. Ninguém sabe o que aquela pessoa passou para estar onde está. O que aquela pessoa precisou de ser transformada para chegar naquele nível. Essa pessoa com certeza se posicionou no lugar certo, com a pessoa certa, para que hoje ela esteja naquele lugar. Ninguém nasceu pronto. Eu vou repetir, ninguém nasceu pronto. Para você chegar aonde você quer, é necessário você ter um posicionamento. É necessário que haja uma transformação. E graças a Deus que o Senhor, Ele não olha para nós como nós mesmos olhamos para nós mesmos. Ele não olha para nós e fala, é impossível aquele dali. Não tem como mais transformar. Nasceu assim, vai morrer assim. Não. A Bíblia fala que Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. E hoje eu quero nessa noite trazer para vocês a história de 2 homens na Bíblia. E você pode falar assim para mim, Ana Paula, mas os 2 homens não têm nada a ver um com o outro. E eu falo, realmente, eles viveram numa época totalmente diferente do outro. São homens que viveram num contexto histórico diferente, passaram por situações diferentes, mas eles chegaram a um lugar. E o processo, o que eles fizeram para chegar aonde eles chegaram, foi praticamente o mesmo. E é esse lugar que eu e você devemos estar para chegar aonde você quer e aonde o Senhor quer para você. Eu vou falar nessa noite de 2 dos maiores homens da Bíblia: Moisés e João. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo. Em eras totalmente diferentes. Eles não se encontraram na história. Acredito que talvez lá no céu eles já tenham se encontrado, mas eles não se encontraram. Aliás, Moisés não está no céu ainda. Vou deixar essa pergunta depois que o pastor Abel responde. Mas nós vamos ver Moisés e João. Um conhecido por ter aberto o mar. E o outro conhecido por recostar no peito de Jesus. Ai, quando eu imagino essa cena, amados, de João recostando no peito de Jesus, eu falo, ai, que vontade, Senhor, de escutar as batidas do seu coração. Mas será que eles sempre foram assim? Será que Moisés já nasceu abrindo o mar vermelho? Será que João já nasceu encostando a cabeça no peito de Jesus? Não, a Bíblia não diz isso. Moisés matou um egípcio. João quis matar uma aldeia inteira.
João quis matar uma cidade inteira. Ambos possuíam uma personalidade forte, uma personalidade impaciente com os erros dos outros. E quando eles viam alguém errando, eles queriam a todo custo consertar aquilo do seu próprio jeito. Quem foi Moisés? Moisés não teve uma vida tão fácil assim. Antes mesmo do seu nascimento, já havia um decreto de morte, uma sentença de morte contra a vida dele. Antes mesmo que ele viesse ao mundo, antes mesmo que ele abrisse os olhos, já havia uma sentença de morte sobre a vida daquela criança. Com apenas 3 meses de vida, ele foi jogado no rio Nilo. E a filha de Faraó o pega para criar. Moisés passou sua infância aos cuidados da sua mãe, mas não como mãe, como uma ama. A gente nem sabe se Moisés, acredito que Moisés nem poderia chamar a sua própria mãe de mãe, porque ela estava ali na condição de ama, de serva. Quando Moisés completa determinada idade, ele vai para uma casa de estranhos e deixa o convívio com a sua família. Ele passa a juventude toda sendo criado no meio da idolatria da corte egípcia. E ele foi educado nos colégios, nas escolas daquela época. Uma boa parte da vida de Moisés foi numa terra estranha. Eu imagino que a missionária Graça está passando numa terra estranha. Não é fácil. Moisés passou boa parte da sua vida numa terra estranha. E aos 40 anos de idade, ele tenta agir na força do seu braço, no impulso do seu braço, no impulso do seu jeito, no seu jeito impossível de ser. E ele vai e mata um egípcio. Com medo, inseguro daquilo que ele havia feito, ele tenta esconder aquele morto e foge. Uma história difícil, num lugar que não era seu. Moisés era impossível, egocêntrico, orgulhoso, inseguro, medroso. Esse era Moisés. E eu te pergunto, será que eu estou falando do mesmo homem que recebeu do Senhor os 10 mandamentos? Será que eu estou falando do mesmo homem que viu através das suas mãos o Senhor usar para fazer tantos milagres? Sim, eu estou falando do mesmo Moisés. Eu te pergunto, os defeitos, os erros, as falhas de Moisés se parecem com a sua? O jeito impulsivo, o medo, a insegurança, tem alguma coisa a ver com você, essas características? João, talvez você possa pensar assim: ah não, João não foi tudo isso. João não foi como Moisés. João devia ser mais tranquilo. João não é um cara tão ruim assim. Na verdade, a Bíblia fala muito pouco da pessoa de João. Mas João foi provavelmente um dos primeiros discípulos de Jesus. E antes dele se tornar um discípulo, ele era aquele tipo de pessoa que tentava se aproximar de Deus, se afastando dos outros. Ele pensava que ele não ia conseguir alcançar a Deus se ele não fosse santo demais para conseguir. Para João, ele tinha que ser puro demais, santo demais, para conseguir acesso
a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui na história de João e falar uma coisa da minha vida para vocês. A minha avó, quando ela recebeu o Senhor, ela foi criada de uma maneira muito diferente. Ensinaram coisas para ela que hoje eu olho e falo, meu Deus, como que minha avó foi ensinada a tantas coisas erradas, mas as pessoas que ensinavam pensavam também que estavam fazendo certo. E dessa forma que a minha avó foi ensinada, ela foi ensinando os seus filhos. E a forma que a minha mãe recebeu da minha avó, minha mãe também passou isso para mim e para os meus irmãos. Então eu vivi uma infância conhecendo um Deus inacessível para mim. Eu passei boa parte da minha infância achando que para eu ter acesso, para me aproximar de Deus, eu precisava me esforçar muito a ponto de me purificar completamente, de me tornar santo perante Ele, porque se não fosse dessa forma, Ele jamais teria contato comigo. E eu me lembro de diversas vezes durante a minha adolescência, às vezes eu cometia erros que, vou falar de uma maneira para vocês entenderem, erros tão pequenos, passíveis de serem corrigidos. E eu me lembro eu passando a madrugada inteira chorando, falando, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E muitas vezes eu ajoelhava no meu quarto e clamava, pelo amor do Senhor, vem aqui na terra e fala comigo. Eu pedia, Deus, por favor, vem aqui, deixa eu te ver, eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir audivelmente que o Senhor me perdoou. Eu preciso só ouvir do Senhor que eu tenho acesso a Ti, que isso que eu fiz não vai me afastar mais do Senhor. Eu achava como João que para ter proximidade, intimidade com Ele, eu tinha que ser bom demais. Sendo que você sem Deus, você não é bom. Mas quando você está com Ele, a bondade dele entra em você e você se torna bom. Sem Deus você é impuro, mas com Deus você se torna puro, porque Ele é puro e isso acontece através do relacionamento. Mas eu não tinha essa visão. E eu passei muito tempo da minha infância, da minha adolescência e até mesmo da minha juventude dessa forma. Foram anos achando que eu tinha que estar imperfeita, eu tinha que estar limpa, pura, para ter acesso a Ele. Quando na verdade é Ele que tem o sangue que me purifica. Ele que tem o sangue que me lava, porque eu não consigo me lavar, eu não consigo me purificar. E João achava que para ele alcançar a Deus, ele também precisava ser puro o suficiente para isso. Na história de João e seu irmão foram chamados, apelidados como Boanerges, que significa filhos do trovão. E a Bíblia retrata para nós 3 situações. Por que João recebeu esse apelido? A primeira situação foi quando João repreende um homem que expulsava demônios e aquele homem não seguia Jesus. E ele foi lá e proibiu que aquele homem expulsasse demônio e ele ainda vai e conta para o Senhor. Falou, mestre, tinha um homem ali expulsando o demônio e nós fomos lá e proibimos ele porque nem sequer ele te segue. João devia pensar assim, quem é esse homem para fazer isso? Se nem seguidor de Jesus ele era. Depois, uma aldeia de samaritanos impede que Jesus entre nessa aldeia. João fica tão revoltado também que João virou para o Senhor e fala, mestre, deixa eu pedir para descer fogo do céu e matar todo mundo. E a terceira situação, que eu imagino que se meu marido estivesse do lado dele, ele ia falar assim, João, fica calado que é melhor, não pergunta isso para o Senhor não.
João chega para Jesus e fala assim: Jesus, mestre, o senhor pode deixar que eu e o Tiago, a gente sente um à esquerda e o outro à direita no seu trono? Que pergunta. Como é que você pergunta para Jesus, você pode sentar no lado direito e seu irmão do lado esquerdo? Melhor ter ficado calado, né, amor? Nessas 3 situações, então João foi apelidado como filho do trovão. João era impulsivo também, arrogante, orgulhoso, crítico, impaciente e grosseiro. E eu te pergunto, será que eu estou falando daquele homem que foi considerado e chamado discípulo do amor? Será que eu estou falando daquele homem que teve revelações do céu e do futuro da humanidade? Eu estou falando daquele homem que encostou a cabeça no peito de Jesus? E eu te pergunto, os defeitos de João se parecem com os seus? Assim como nós, João e Moisés foram tentados a olhar para a sua própria condição. Eles foram tentados para olhar para os seus próprios defeitos, para as suas próprias fraquezas, para os seus próprios pecados. Na verdade, Moisés até colocou isso como empecilho para cumprir o propósito do Senhor. Ele vira para o Senhor e fala: Senhor, eu sou pesado demais de boca. Senhor, eu sou pesado demais de língua. Não, Senhor, eu não dou conta. Em outras palavras, ele falou assim: Senhor, olha, eu sou lento, eu sou fraco, escolhe outra pessoa no meu lugar, eu não sou capaz para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Moisés tentou colocar a fragilidade dele, a fraqueza dele, a personalidade, o caráter dele como um empecilho para cumprir aquilo que o Senhor queria que ele cumprisse. Talvez é isso que está impedindo eu e você de cumprir aquilo que o Senhor quer através de você. Você olha para o seu passado, você olha para o que você fez lá atrás, você olha para a situação presente, você olha para as suas fragilidades, você olha para os seus defeitos e pensa: não, Senhor, escolhe outro. Escolhe outro, porque eu não sou capaz. E diante de tantos defeitos, diante de tantas imperfeições que Moisés e João tiveram, o que eles fizeram para se transformar no que eles foram? O que eles fizeram para de filho de trovão passar a ser discípulo do amor? Para aquele cara impossível, medroso, se tornar um líder de uma multidão? O que eles fizeram? O que eles fizeram, eu e você podemos fazer também, para que haja a transformação necessária na minha vida e na sua vida. Amém? Moisés e João pensavam que tinham que ser perfeitos demais para se aproximarem de Deus, e que eles não eram bons o suficiente para isso. Muitos de nós também achamos dessa forma, assim como eu também achava. Eu preciso ser boa, as minhas ações precisam ser notadas, o meu coração tem que ser bom demais, os meus pastores têm que me enxergar e ver com que gracinha que eu sou como um membro. Não, a gente não precisa disso. A gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser bom o suficiente para fazer aquilo que o Senhor quer. A Bíblia fala que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu preciso do Senhor, porque eu não sou boa sem Ele. Eu não sou perfeita sem Ele. Eu não sou pura sem Ele. Eu não sou santa sem Ele. Eu preciso dEle.
Eu preciso dele para me tornar tudo aquilo que eu desejo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa transformação que só Ele pode dar na minha vida e na sua vida. E nós temos acesso a esse lugar hoje de transformação. Esse acesso que Moisés e João tiveram, nós também temos acesso a Ele. E é necessário que a partir de hoje eu e você nos tomamos um posicionamento diante dEle, para que isso aconteça nas nossas vidas. Deus já nos justificou para que hoje eu e você temos acesso à presença dEle. Ele já nos justificou para isso. Lá em Romanos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando o Senhor morre naquela cruz, a justificação dele entra em ação na minha vida e na sua. Nós somos justificados pela fé, para que eu tenha paz com Deus. E isso significa para que eu tenha relacionamento, para que eu tenha acesso, para que eu tenha intimidade a Ele. Amados, o sangue de Jesus, além dele me lavar de todos os meus pecados, além dele tirar toda imundícia que há na minha vida, de toda imperfeição, de toda impureza, e me transformar mais alvo que a neve, esse sangue também me deu acesso a Ele. Não pelo que eu posso fazer, não pelo que eu faço ou pelo que eu deixei de fazer, mas pelo que Ele fez por mim. Como nós cantamos, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele, é sobre Ele, não é sobre você, não é sobre mim. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, é o que Ele fez por você. É o que Ele fez por você na cruz, que te dá esse acesso à intimidade, ao relacionamento que vai gerar a transformação. Hoje, grave isso. Hoje, nós não precisamos mais cometer o erro de Adão. Quando Adão pecou, quando Adão errou, ele se escondeu da presença de Deus. Não foi assim? Hoje, quando você falhar, quando você errar, se por algum motivo você tropeçar, você tem direito, liberdade, propriedade de se esconder na presença de Deus. Você não precisa se esconder da presença dEle, mas você pode se esconder na presença dEle. Ao invés de você fugir como Adão fez, envergonhado, corra para os braços dEle. Porque é lá que nós vamos encontrar a purificação, lá que nós vamos encontrar o perdão, lá que nós vamos ser reconciliados, lá que nós vamos ter tudo, exatamente tudo que eu e você precisa. Ele deu esse acesso a nós. Ele deu esse acesso para mim e para você. Então fuja, mas corra, fuja do pecado e corra para a presença dEle. Se esconda na presença dEle. Por que isso? Por que o Senhor nos deu esse acesso? Porque Deus sempre desejou estar perto de mim e de você. Sempre Deus desejou estar perto de mim e de você. Tanto que Ele assumiu a forma humana. Ele se fez carne para estar perto de mim e de você. Jesus anseia tanto pela nossa presença. Ele anseia tanto por nós estarmos nele, na presença dele, envolvido com ele. E quando Jesus chega naquele átrio e vê aqueles cambistas vendendo ali as coisas, trocando moedas, vendendo animais, o que Jesus fez? Mandou todo mundo embora de lá, a chicotada. A ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo. Uma cena tão incomum na vida de Jesus.
Mas por que o Senhor fez isso? Porque o átrio exterior era um lugar que muitas pessoas tinham acesso ali para orar, acesso ali para buscar o Senhor. E quando Jesus olha que aquilo que estava acontecendo seria impossível das pessoas entrarem na presença dele, ele retira todo mundo de lá. Ele joga aqueles vendedores, manda eles embora, porque ele anseia a minha presença e a sua presença. E tudo aquilo que impede, tudo aquilo que alguém ou algo impedir você de ter acesso à presença dele, não tenha dúvidas que a ira do Senhor se acende, porque ele deseja ter você por perto. Ele deseja ter você junto a ele. Prova disso que Jesus andava com pecadores. Prova disso que Jesus queria andava com aquela multidão de gente atrás. Ele sempre esteve desejoso para isso. E ele foi levado até a última consequência para essa proximidade, para essa intimidade, para esse relacionamento comigo e com você. Lembram do tabernáculo de Moisés? Como é que era o tabernáculo de Moisés? Havia o átrio exterior, o santo lugar, não é isso, gente? E o santo dos santos. No átrio exterior, as pessoas iam ali orar. E nesse átrio exterior, a luz do sol iluminava aquele lugar. Quando você chegava no santo lugar, apenas determinadas pessoas podiam entrar ali. E naquele lugar era iluminado pelos candelabros. Mas quando você chegava no Santo dos Santos, que era um lugar de algumas poucas pessoas entrarem, não precisava da luz do sol, não precisava da luz do candelabro, porque a Shekinah de Deus estava naquele lugar. E a glória do Senhor iluminava o Santo dos Santos. A glória do Senhor era manifesta, era visível naquele lugar. No Novo Testamento, essa glória, essa Shekinah, essa luz, ela era representada na face de Jesus. A glória que antes estava restrita a um tabernáculo, agora essa glória estava onde? Em Jesus. Então a glória de Deus, ela ia andando ali pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas ali da Galileia, através de Jesus, operando milagres, prodígios, sinais. Mas quando ele morre, quando Jesus morre, algo acontece. Observa que a glória já não estava mais no tabernáculo, mas estava em Jesus. Quando Jesus morre, a carne dele é cortada. O véu do tabernáculo é rasgado do alto ao chão. E eu te pergunto, aonde essa glória foi parar? Aonde a glória que estava no tabernáculo, depois estava sobre Jesus, na face de Jesus, aonde ela veio parar? Lembrando vocês que o tabernáculo no Santo dos Santos, poucas pessoas tinham acesso. Quando a glória do Senhor estava sobre Jesus, apenas as pessoas que estavam próximas de Jesus tinham acesso. Quando Jesus morre, a carne dele é rasgada, o véu é rasgado. Aonde essa glória foi parar? Dentro de mim, de você. Porque nós temos acesso a Ele. Quando você se torna um filho de Deus, essa glória é colocada sobre você. E é por isso que a Bíblia fala, você é luz desse mundo. Aonde você for, você não vai refletir o seu brilho, porque você não tem, mas você vai refletir a glória do Senhor que está
de você. Filhos de Deus, vocês têm a glória dele dentro de você. Eu tenho a glória dele dentro de mim. Porque ele me deu acesso a ele. Porque ele rompeu tudo aquilo que me impedia de estar com ele. Quando você se torna parte da família de Deus, a Shekinah dele é sobre você. Para que isso aconteça, para que você tenha essa glória, para que você tenha essa Shekinah derramada, você precisa de quê? Para que você tenha essa transformação de não ser por você, mas ser o Senhor, de não ter nada a ver com você, mas tem a ver com Ele. O que você precisa, igreja? De relacionamento, de entrar nesse acesso que Ele já te deu, de você ter liberdade de ir aos pés dEle, porque tudo que impedia foi requebrado, foi rasgado, foi cortado. Moisés e João tiveram acesso a esse relacionamento, que transformaram a vida deles no relacionamento com o eterno, na intimidade com o eterno. Tudo que é passageiro vai perdendo espaço. O natural perde espaço para o sobrenatural. A indiferença perde espaço para o amor. O impuro perde espaço para o puro. O imperfeito perde espaço para o perfeito. Você se lembra daquele João arrogante, crítico, impulsivo, grosseiro, que eu falei no início? Um dia ele encontrou com Jesus. Um dia esse homem encontrou com Jesus. Um dia esse homem teve acesso a Ele. João, que sempre acreditou que tinha que ser puro demais, que só podia aproximar de Deus quem era santo, ele começou a observar que Jesus não obedecia essa regra. Ele começou a observar que Jesus não fazia isso, que Jesus amava estar com os pecadores. João percebeu, João começou a ver o que acontecia na vida das pessoas que tinham um encontro com Jesus. Ele começou a ver a transformação que tinha na vida das pessoas que passavam por Jesus, que tinham algo com Jesus. Quem que era Zaqueu? João presenciou o que Jesus fez na vida de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, era pecador, não tinha acesso a Jesus. No dia que ele encontra com Jesus, Jesus fala o quê? Eu vou jantar na sua casa. Hoje à noite eu vou estar na sua casa. João viu Zaqueu de ladrão passar a ser um homem honesto. E de tanto João ver isso, sabe o que ele fez? Ele se aproximou mais de Jesus, mais do que os outros discípulos. Por isso, por essa atitude, por esse posicionamento de João, de se aproximar de Jesus mais do que os outros discípulos, João ouviu coisas que ninguém mais ouviu. Tanto que, se você perceber o evangelho de João, tem muita coisa ali que os outros evangelhos não têm, porque João ouviu, João viu, porque ele estava próximo, porque ele tinha relacionamento, porque ele tinha acesso a Jesus. E ele foi o único discípulo a encostar a cabeça no peito de Jesus, de tão próximo que ele era. E isso deixou marcas nítidas na vida de João. O contato diário, a convivência diária, o relacionamento, a intimidade que João teve com Jesus mudou a vida de João completamente. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Basta um toque de Deus para que algo seja mudado na sua vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Basta um toque
toque de Deus para que algo seja mudado na sua vida, mas uma convivência diária com Ele, um relacionamento, uma intimidade, muda você radicalmente. Não queira somente um toque de Deus. Não queira somente um pouquinho. Queira uma convivência diária, queira uma intimidade, queira um relacionamento, porque Ele vai mudar você. Aquele João, que era conhecido como filho de trovão, do trovão, hoje é conhecido como discípulo do amor. Aquele João que queria matar os samaritanos, tentando descer fogo do céu, ele conseguiu fazer descer fogo do céu, sabe como? Com o batismo do Espírito Santo. Uau, que transformação na vida dele. Essa transformação pode acontecer na minha e na sua vida também. Moisés estava mergulhado na glória. Seu rosto mostrava isso. Aquele rosto que antes era tão impaciente, aquele rosto que era medroso, aquele rosto que antes era inseguro, dá espaço aos brilhos do sol da justiça. Aquele rosto que antes era tão grosseiro, tão arrogante, dá espaço ao brilho do Espírito. Mas não se iluda, amados. Essa transformação na vida de Moisés não foi o único momento que Moisés teve com Deus. Mas a cada subida no monte, a cada desaparecimento na nuvem, a cada trovoada da voz de Deus, Moisés era transformado. A Bíblia fala: e todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória Moisés foi sendo transformado. A cada subida no monte Moisés era transformado. A cada comunhão com o Senhor, a cada convivência com Deus, Moisés foi transformado. Para os filhos de Israel que Moisés liderava, para aqueles filhos, o Senhor manifestou os seus feitos, os seus milagres. Mas para Moisés, o Senhor mostrou o caminho. Para os filhos de Israel, o Senhor mostrou os milagres, mas para Moisés ele mostrava o caminho. Os olhos de Moisés não estavam presos aos milagres, aos inúmeros milagres que o Senhor fez, mas eles estavam fixos naquele que fazia todo o milagre. Por esse relacionamento que ele tinha, por esse acesso que ele tinha, Moisés viu o que ninguém viu. Moisés viu o que os filhos de Israel não viram. Moisés viu o natural render-se ao sobrenatural. Amados, Moisés e João eram homens cheios de defeitos como nós, como eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas eles decidiram relacionar com Deus. Eles decidiram relacionar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou que você pede. E nesse convívio, Moisés e João não provaram teorias humanas, filosofias humanas, mas eles experimentaram a essência de Deus. Eles comeram do pão vivo que desceu do céu. Eles beberam da rocha espiritual que é Cristo. Eles romperam os limites do humano com o divino. Essa mesma transformação pode acontecer na minha vida e na sua vida. Essa mesma transformação pode acontecer com você que precisa, comigo que preciso.
Quando nós olhamos para a história de Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta. Um dia Raabe tem um encontro. Um dia Raabe conhece quem é Jesus. De prostituta, Raabe passa a fazer parte da ascendência de Jesus. Quem era Paulo? Paulo perseguia a igreja, batia nos cristãos, matava os cristãos. Quando ele teve encontro com o Senhor, quem era Paulo? Propagador do evangelho. Aquele que, se precisasse morrer pela igreja, morria. Se precisasse morrer no lugar de algum irmão, morria. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, as vidas foram transformadas. Queira, deseje essa convivência diária com o Senhor. E você que talvez hoje é uma pessoa impulsiva, grosseira. Você que talvez hoje tem um coração duro, medroso, inseguro. Talvez você tenha essas características hoje. Mas comece a andar com aquele que pode te mudar. Comece a caminhar com aquele que é puro, que te faz ser pura. Com aquele que é santo, que te faz ser santo. Com aquele que é manso, que te faz ser manso. Com aquele que é humilde, que te faz ser humilde. Deseje andar com o Mestre.